eu sou Guilherme Macalossi e este é mais um Perspectiva Brasil Paralelo. Todas as terças e quintas-feiras aqui no Brasil Paralelo, através dos nossos canais, temas variados que abordam os assuntos do momento e que impactam na sua vida. Nessa semana, nós vamos voltar neste programa a falar sobre mídia e informação. A mídia que muitas vezes acaba fazendo narrativas um tanto quanto duvidosas ou desprovida de fatos. Para falar sobre este assunto, que vai girar em torno da histórica forma como os veículos de comunicação tratam o ex-presidente Lula, eu convidei um dos mais tarimbados jornalistas brasileiros, o meu colega Políbio Braga. Políbio, seja muito bem-vindo aqui ao Brasil Paralelo, é um prazer recebê-lo. Bem-vindo. Muito obrigado, hein? Estou à disposição. Muito bem. Políbio, tu tem história no jornalismo e também na política e cobre os fatos cotidianos já há bastante tempo. E daí eu lhe pergunto, é desde sempre que a postura da mídia em relação ao ex-presidente Lula é, digamos assim, tão cheia de pormenores, tão cuidadosa, ou eu estou com a impressão errada? Não, isso, digamos assim, que se tornou do jeito que você está descrevendo assim, a partir do momento em que começaram a pipocar os inquéritos e as investigações sobre o Mensalão. Uhum. De lá para cá, a posição da mídia é essa mesmo que você está descrevendo. Antigamente, nós víamos uma cobertura jornalística em relação ao ex-presidente que parecia sempre colocá-lo assim num patamar diferenciado. Sim, até ali, até o Mensalão, o conjunto da mídia assim, tratava o Lula com até muito respeito, sabe? Era um tipo de uma vaca sagrada. Era muito complicado fazer qualquer tipo de crítica ao ex-presidente Lula, né? Então, mas a partir do Mensalão, não. As pessoas foram, jornalistas, né? Foram percebendo o grau de comprometimento dele com a organização criminosa e foram... a Veja que começou com isso em escala nacional, assim, desconstruindo o Lula, né? Desconstruindo através da exposição da verdade sobre a atuação dele e do PT, né? Então, aí foram perdendo completamente o respeito por ele, né? Hoje a mídia não tem mais respeito absolutamente nenhum por ele, né? Tu achas que, pelo menos até o Mensalão, havia esse, digamos, tratamento diferenciado em virtude da postura histórica do Lula e da sua trajetória? Havia uma certa idealização, mas por que havia essa idealização? Antes do Mensalão, digamos assim, ele era tido como o grande líder, continua até hoje, né? Mas, digamos assim, até o Mensalão, a esquerda era respeitada pelos seus valores que passava, não pelos valores deles, né? Que a gente sabe quais são, mas pelos valores que passava. No caso, eventualmente, a defesa da ética, isso, a defesa da probidade exatamente. E quando o PT começou, na década de 80, eu me lembro que eu trabalhava no governo Colares, eu era secretário da Fazenda do governo Colares, estou falando em 88, viu? E eu não era nem nascido. Tu não era nem nascido, né? Então, ali foi houve uma eleição. A primeira eleição depois do regime militar, direta, foi em 85. Né? Aqui em Porto Alegre se elegeu o Colares, numa eleição direta, né? Não tinha 2 turnos, viu? Tinha um turno só. Ele não se elegeu com 50%, mas ele se elegeu. Na eleição seguinte, em 88, então já tinha o PT apareceu como candidato assim muito competitivo, foi o Olívio Dutra que se elegeu, né? Então ali com o Colares em 85 o PT elegeu um único vereador em Porto Alegre, que foi o Antônio Ofeldt. Foi o único vereador. Era fraco, né? Mas tu vê que 3 anos depois ele já elegeu o prefeito de uma bancada poderosa. Naquela época eu me lembro, sabe, que o que se comentava nos meios políticos, entre os jornalistas, era de que finalmente apareceu um partido de esquerda
que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Doutrinariamente de Doutrinariamente de esquerda, de corte socialista, né? Não marxista, se dizia, né? Embora tenha franjas, já tinha franjas marxistas naquele momento, mas ele era mais de corte socialista, assim, da social-democracia para socialismo, né? Para a esquerda. E mais ético, sabe? Ético. Então, naquela época, na década de 80, o PT aqui em Porto Alegre, nas grandes cidades, dizia que se financiava suas campanhas com a venda de bottoms na Rua da Praia, na esquina Democrática. Eles botavam as suas banquinhas lá e vendiam bottom do PT com a estrelinha vermelha, camisetas, e eles diziam que aqueles... bonés e todo aquele cacareco. Então, dali saía o financiamento para as campanhas deles, sabe? E então todo mundo ficava assim, puxa vida, tia, como é que... Olha, tá num partido diferente, né? Porque não estava se autofinanciando. E era um discurso assim extremamente moralista, sabe? Parecia a antiga União Democrática Nacional Só que com o polo invertido. Diante do regime militar. Só que era de esquerda, né? Porque a União Democrática Nacional era pela direita, mas era o partido da ética, contra o PSD, do Juscelino, que eram os partidos tidos assim como corruptos, né? Uhum. Então a UDN, que era do Carlos Lacerda, de outros, né, da direita, eles eram assim, o discurso era moralista, sabe? Aquela coisa assim, bem moralista. E o PT veio assim também. É da ética, é incorruptível. Então, isso, claro, seduziu eleitores de todas as camadas, inclusive jornalistas, né? Intelectuais. A intelectualidade abraçou em massa o PT. Até a campanha de 89, por exemplo, Sim. a maior prova disso, aquele coral de artistas globais, todos 88, eles cantando Lula lá. 1988, a campanha eleitoral de 1988. Sim, olha, jornalista, então eu trabalhava na jornais daqui, os meus colegas eram 100% de esquerda, quase todos eram PT. E uma das coisas que mais preservava, todo mundo dizia assim, esse é um partido que não rouba. Entendeu? Dizia, olha, eu me lembro que tinha um amigo meu, até que era deputado estadual, o Carlos Augusto Souza, que é de Cachoeira do Sul, que era do PDT, e ele estava saindo do PDT, eu era do PDT na época. E ele foi falar comigo, disse, olha, o que você acha, qual é o partido que tu acha que eu devo ir e tal, isso aqui. Eu digo, olha, se tu quer ir para um partido que não tem ladrão nenhum, olha eu dizendo isso, né? Que é ético, vai para o PT. Entendeu? Sabe? Eu mandei ele para o PT, ele foi mesmo. Para o PT, né? Só muito tempo depois é que a gente começou mais no mensalão, né? Que a gente começou a perceber que não era bem assim. Né? No próprio governo livre do Estado também, aqui no governo, quando ele foi governador, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, no governo do Olívio ali, que a gente começou com a CPI da propina, ali começou a aparecer essas coisas de corrupção, sabe? E o ex-presidente, no caso, beneficiado pela postura do partido dele em relação a questões éticas, mas também acho que dá para elencar aqui como um dos fatores a história dele. Sim, claro, a história do Lula, o que era? De um sindicalista que tinha obtido sucessos indiscutíveis lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele criou a CUT, né? Que é a grande central única dos trabalhadores. Ele ajudou a fundar o PT. Então, ele tinha uma trajetória no mundo sindical dos trabalhadores, assim, também irrepreensível, aparentemente, sabe? Perante a opinião pública. Então, isso se juntou, né? Você pega um partido que tem essa trajetória pela esquerda, defendendo a ética, e um líder, um trabalhador. Ou seja, para a narrativa de esquerda, o ideal. Puxa, é começo, meio e fim, né? Você tem uma história completa aí nisso aí. Tem um livro lançado na época do Mensalão, do Luiz Macluf Carvalho. Não sei se o senhor já leu esse livro, se chama Já Vi Esse Filme. Ele faz uma compilação de reportagens que se passam, obviamente, antes do Mensalão, elencando todos os casos de corrupção ou de denúncias de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Isso aí não foi um pouco, digamos, escamoteado, assim, em virtude desse deslumbramento que você descreve? Olha, na época, assim, o Luiz Macluf Carvalho, ele trabalha no Estadão hoje. E esse jornalista, na época, que trabalhou no Jornal da Tarde, quando o Lula concorreu contra o Fernando Collor, foi ele que desencavou a Lurian.
que era a filha bastarda do Lula. Porque causou um enorme prejuízo para a campanha dele. Olha, foi quase, eu diria assim, que foi decisivo para a derrota dele, né? Porque aquela aura que ele tinha, assim, de... Essa coisa que nós conversamos, né? De ética. O que era aquela ética do selvagem puro, né? É um selvagem puro, o Lula é um selvagem puro, ele não faz nada errado. E de repente você vê ali aparecer uma filha que ele nunca disse que tinha, que ele rejeitou como filha dele, nem sequer registrou no nome dele, não é isso? E ainda vem a mãe dela a público para dizer que ele quis até que ela abortasse, né? Que não tivesse essa filha. A acusação foi essa. Então foram acusações pesadas. Isso veio a público, porque o Collor se encarregou de divulgá-las bem. De divulgar isso o máximo possível. Isso abalou a credibilidade do Lula como um líder, como um selvagem puro, né? Então abalou, assim, tremendamente, né? Esse livro aí. Existe, desde aquela época, denúncias sempre existiram contra ele, né? Mas isso não passava, ficava aquilo ali muito tópico, né? Não se transformou como... A partir do Mensalão, digamos assim, que as revelações sobre os malfeitos do Lula e do PT, elas começaram a se tornar sistêmicas, sabe? Deixou de ser uma coisa pontual. O efeito do Mensalão, a descoberta do pagamento de propina para parlamentares votarem a favor do governo, não ficou por um bom tempo... E daí, inclusive, com a falta de vontade da mídia, longe do Lula. Porque me parece que caiu tudo sobre os ombros do Zé Dirceu, que tinha papel importante no contexto, mas não era o beneficiário último. Não, ele era beneficiário também, mas como tu diz, ele não era o beneficiário último, né? Isso. Ele era beneficiário, mas não o último. O último era o Lula. Né? Até o livro do Ivo Patarra se chama O Chefe. Ele era e é o chefe da organização criminosa. Né? No caso do Mensalão, ele recebeu uma proteção evidente da mídia, de um modo geral, porque ainda ele era uma vaca sagrada, por todas essas razões que nós acabamos de discutir aqui. Ele ainda era uma vaca sagrada. Então, a mídia poupou muito ele, o Congresso poupou também. O próprio Procurador-Geral da República, quando fez a denúncia, não incluiu entre os todo mundo acusados. Poupou ele foi para a televisão pedir perdão, me traíram pelas costas... E acabou se saindo principalmente porque ele assumiu aquela explicação do ex-ministro da Justiça dele, né? Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos, aquele bruxo, ele vendeu para ele a explicação de que era caixa 2, porque propina é crime mesmo, né? É código penal para cima dele, né? Isso. Mas caixa 2 não, é infração à legislação eleitoral, sabe? Não existe uma tipificação específica. Então no Código Penal não. Mas na legislação eleitoral sim, que é muito mais benigna. Sim, né? Mas muitas vezes ela nas ocasiões em que o Ministério Público faz denúncia em relação à Caixa 2, ele utiliza os artigos que são relacionados à falsidade ideológica. Porque, digamos, existem dois vasos comunicantes ali em relação à Caixa 2. Primeiro, eu sou eleitor. Eu sou teu eleitor, tu é candidato. Eu digo, olha, eu vou te dar R$1.000 para ti, para tua campanha, mas eu não quero que você bota meu nome. Mas eu não te pedi nada, nem tu me ofereceu nada. Entendeu? É verdade. Eu gosto de ti. Eu tenho boas propostas, eu vou votar em você. Vou te dar esse dinheiro. Aí Caixa 2, você não lançou. Agora, aí tem uma outra situação. Qual é? Eu chego para você que é candidato e dizer assim, olha, eu vou te dar R$1.000, mas eu quero que você nomeie meu filho CC se você for eleito. Ou que você me consiga um contrato com o governo do Estado se você for eleito. Aí já virou propina. Entendeu? Então, o primeiro é infração à legislação eleitoral. O segundo é Código Penal, né? Sabe? Agora, é impressionante, porque nós mencionamos aqui o discurso do Lula foi muito significativo na época em que ele foi à televisão. Sim, ele estava na França, você lembra? Estava na França, convocou a imprensa lá, sentada numa cadeira, e disse, olha, aconteceu, isso aí é Caixa 2. E aí todo mundo comprou o discurso dele de Caixa 2, sobrou pro... E além disso, o que aconteceu ainda na época, só para lembrar quem está nos vendo agora nesse momento, não havia o Instituto da Delação Premiada ainda. Não. Porque quem é que criou o Instituto da Delação Premiada? É incrível, hein? Mas foi a Dilma. A Dilma que assinou a lei que criou o Instituto da Delação Premiada. Agora ela está condenando a delação. Mas como essa delação premiada? Isso é uma bárbara. Ela que
Ela que promulgou a lei da delação premiada. Então, naquela época, não tinha delação premiada. Então, não adiantaria nada, por exemplo, o Zé Dirceu querer delatar o Lula. Ele não ia ganhar nada com isso. Ele não ia se beneficiar de nada. Hoje se beneficia, né? Pode ser libertado até. Mas na época, não. E, além disso, esse Zé Dirceu não abre a boca mesmo, né? E tem outra, mas na época tinham várias personalidades lá que foram condenadas também. Aquele Silvio Ferreira, por exemplo, eu sei que abriria a boca, assim, na época, se tivesse algum ganho, né? O pessoal da diretoria mas naquela época ninguém abriu a boca. Marcos Valério, todo esse pessoal... O Marcos Valério, por que o Marcos Valério não abriu? O pessoal dizia assim, mas por que o Marcos Valério não conta tudo? Mas o que ele ia ganhar? Nada. Agora não. Se tivesse já o Instituto da Delação Premiada, o Marcos Valério teria feito a delação, que nem o Alberto Youssef fez agora, desmontaria com tudo, inclusive com o Lula, já na época, que ia parar na cadeia, hein? Né? Mas ninguém falou. Ninguém falou. Por que ninguém falou? Primeiro, por um espírito de corpo, né, da máfia. E, segundo lugar, porque a Omertá, né? E segundo, porque não ia ganhar nada mesmo. E eu acho que tem um fator... E até achavam que o Lula ia conseguir livrá-los todos, né? Acho que nesse caso, Polibe, não sei se tu concordas comigo, mas há um fator ideológico aí presente para não haver, digamos, delações no contexto. Quando o Mensalão foi descoberto, os quadros envolvidos eram quadros clássicos de formação de esquerda, como, por exemplo, Zé Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha, Delúbio Soares. São figuras como, por exemplo, Antônio Palocci e Delcídio Amaral. Eles, digamos, têm um comprometimento de causa maior. E a minha opinião em relação ao Zé Dirceu é que ele aceitou o seu papel, pelo menos naquele episódio, que é: eu vou assumir essa bronca. Tá bom. Vamos... Para preservar o líder. Vamos, como dizia Jaco o Estripador, vamos dividir por partes isso aí. Bem. Essa é uma das duas partes. E é verdadeira. Mas tem a segunda parte, que tu até já tocou nela, que é o Marcos Valério não é um quadro fundador. Ele não. Não é um dos fundadores, né? Quer dizer, ele perfeitamente poderia ter delatado. Outra, os diretores do Banco Rural, que foram presos, inclusive a presidente, não é um quadro do PT, poderia ter delatado. Não é isso? O do BMG, na época também que estava envolvido, poderia ter delatado. Não delatou. Por quê? Porque também não ganharia nada, entendeu? Então, não é bem assim. Quer dizer, os quadros, digamos, dirigentes do PT que estavam envolvidos no Mensalão, esses, até tu pode ter razão, tem razão. Eles realmente eram personalidades importantes na nomenclatura e tinha uma formação política que faria com que eles ficassem quietos. Mas tem o outro braço, que, digamos, é o empresarial. Esse aí tu sabe que... Estava interessado em lucrar no meio do esquema. Tu sabe que o empresário, se eu fizer assim, ele abre a boca e conta tudo, né, tia? Que, aliás, eu também. Entendeu? Se me tocar assim, eu vou falar tudo. Né? Então, esse pessoal falaria, mas não falou. Porque não tinha... Primeiro, porque não tinha vantagem. E segundo, porque achava que o Lula ia libertá-los, ia promover um indulto, ia conseguir uma anistia para o Congresso. Eles ficaram... Era a esperança dos adversários. Era a esperança deles todos. Aliás, eu, como jornalista, achava que eles iam fazer isso, entendeu? Mas eles nunca tiveram força política para fazer isso. Tu achas que a mídia cumpriu um papel específico de ajudar a narrativa do PT, dizer que o Mensalão não era algo planejado a partir do Lula, e mais a mídia ajudou a, digamos, estabelecer a ideia de que as práticas que foram observadas no PSDB de Minas Gerais, através do Eduardo Azeredo, eram iguais às do PT em nível federal? Não, eu sinceramente, assim, falando com toda sinceridade, eu acho que a mídia teve um papel assim, decisivo exatamente para desconstruir a narrativa do PT e para contribuir para o resultado que aconteceu no Mensalão e agora no Lava Jato, sabe? Publicações como a Veja, sobretudo a Veja foi de um destemor inacreditável, inacreditável. A Isto É, a Época, a Rede Globo até, e boa parte da mídia de internet, o Estadão de São Paulo, a Folha de São Paulo, eu acho que eles deram uma contribuição fantástica para que o Supremo
no mensalão chegasse aonde chegou e para que a Lava Jato chegasse aonde ela está chegando agora, sabe? Eu tô numa área do jornalismo assim bem marginal, né? Que é de blog, de internet, essas coisas assim. Não sou da mídia tradicional, mas eu acho que a mídia tradicional tem cumprido um papel sensacional aí nisso aí, sabe? Eu acho que tu não está gostando, talvez a pessoa que está me ouvindo também não vai gostar, mas eu sou obrigado a falar o que eu acho que é a verdade, sabe? Não, eu estou aqui. Eu até não gosto muito deles, não, sabe? Se você me perguntar assim, você está vendo televisão? Eu nem vejo televisão, nem vejo os jornais, os telejornais. Eu não vejo telejornal. Eu concordo. A Globo, eu nem ligo na Globo nem para ver desenho animado. Mas eu acho que eles exerceram um papel decisivo para o êxito do Mensalão e para o êxito da Lava Jato. E eu concordo em particular com a Veja. Eu acho que a Veja, ela foi bastante corajosa na oportunidade. Inclusive, são históricas as colunas do Diogo Mainardi tratando do Mensalão. Mas se tu pegar, por exemplo, a época, quando houve as denúncias envolvendo o Palocci, ainda lá na época do governo Lula, ela foi a revista que vazou os dados do caseiro Francinildo. Contra ele? Contra ele. Contra o Palocci, né? Contra o Palocci ou contra o caseiro? Contra o caseiro. Ah, contra o caseiro. Contra o caseiro. Eu não me lembro disso. E a revista Isto É, aquela que comprou o dossiê contra os adversários do Lula. O dossiê dos Vedoim, lembra? Sim, me lembra. É bom, tem esses. Mas quando eu falo essas coisas que eu estou falando assim, digamos, é na média. Né? Eu reconheço que a Globo tem altos e baixos, né? A Veja também. A Veja até recentemente agora mudou lá bastante o conteúdo editorial deles. Né? Sim. Mudou para pior. Para pior. Mas na média eu acho que eles têm a denúncia de corrupção, acho que denúncias assim, de corrupção encontram, digamos, na mídia uma grande cobertura. Denúncias de corrupção não dá para dizer assim, não, a mídia está escondendo tudo. Eu acho que não está escondendo tudo, não. Eu acho que está mostrando sim, entendeu? Até porque tem um outro dado, sabe? As mídias, as redes sociais, nós todos, né? Estamos nas redes sociais, nós não damos muita sopa para eles não, viu? Esse pessoal da mídia tradicional aí, quando eles não estão fazendo o dever de casa, nós cobramos, hein? Olha, cobramos com muita força e eles não nos ignoram. Eles não podem nos ignorar. E não nos ignoram. Então nós somos os ombudsman da Globo, da Veja, da Isto É, eles não podem ficar pisando muito na bola não, porque nós denunciamos, né? Agora, tu não consideras que, por exemplo, agora durante a prisão do ex-presidente Lula, não foi tratada com um tom cerimonioso excessivo? Eu acho que... Eu via lá na Globo News os jornalistas todos, né, com uma cara fechada, dizendo assim, que coisa triste um ex-presidente ser preso. Não é triste a impunidade? Mas é triste mesmo, né? Tu acha triste? Eu acho uma tristeza você ver um presidente... Eu não acho que era indevido. Estou dizendo que é uma tristeza você, como cidadão brasileiro, ver um presidente... É a primeira vez que um chefe de governo de Estado em 500 anos é botado na cadeia no Brasil, né? Mas isso não deveria ser... Isso é uma tristeza. Constatado que o presidente foi um criminoso. Não, eu acho que foi ótimo, mas a gente fica triste, né? Porque a que ponto que nós chegamos, né? Tem que botar na cadeia um presidente da República, né? Agora, tinha que botar na cadeia? Claro que tinha que botar na cadeia, mas que é uma tristeza, nós como cidadão, tem que ver um presidente chegar, botar na cadeia, quer dizer, um canalha desse, né? É uma coisa... No caso, explicando a ideia de tristeza. Mas não é a tristeza no sentido que eu estou com pena dele, não estou com pena dele. Eu estou com pena de mim. É uma tristeza para mim, como cidadão, ver que o meu presidente da República vai para a cadeia porque é um ladrão, né? É o fim da picada esse negócio, né, tia? É uma coisa que deve deixar todo brasileiro triste, né? Como é que nós elegemos um cara desse, tia? Um governo desse? No caso, é a tristeza de constatar que uma figura assim chegou lá e fez o que fez. Dizer assim, mas que merda nós chegamos, né, nesse país, né, tia? Agora, esse tom cerimonioso que você está falando, né? A respeito de todo episódio da prisão dele, está falando de... Eu me impressiono porque São Bernardo do Campo, lá em né? São Bernardo do Campo, o PT montou um palanque dentro do sindicato e os jornalistas que estavam cobrindo, jornalistas da grande mídia, sim. eles
eram obrigados a fazer a cobertura mascarando os símbolos das emissoras para as quais trabalhavam, porque eles eram agredidos. Eu estava assistindo a transmissão da Bandeirantes, quando de repente veio um desses milicianos que estavam lá, e ele deu um tapa no microfone da repórter, era uma mulher da repórter. Sim, vários jornalistas foram agredidos. Nada foi falado, nada foi comentado, nem por parte dos jornalistas. Não, foi falado, sim. Não foi feito um escândalo, mas foi falado, sim. Mas tu não acha que é escandaloso? Mas tu sabe que eu acho que esse tom cerimonioso decorreu em boa parte da prudência com que o Moro agiu em relação a essa prisão, da prudência com que a Polícia Federal agiu, da prudência com que o Ministério Público Federal agiu, sabe? E eu não sei se, sinceramente, eles deveriam ter agido de outra maneira. Muita gente... Não, eu concordo com a maneira como foi agido. Pois é, muita gente estava assim, no dia... eu estava com pessoas que diziam assim, pô, tem que prender esse cara imediatamente, invadir aquilo lá e sair na porrada. Mas, olha, não é bem assim. Talvez seja melhor ir deixando ele se desgastando durante o dia. E aconteceu... Como acabou acontecendo. Quer dizer, o que aconteceu? Ele não pôde bater uma foto, sabe? Eles não puderam filmar uma invasão do prédio, eles não puderam filmar pessoas levando um cacetete na cabeça, o Lula saindo algemado, aos prantos, que nem saiu o Antônio Guaretinho lá no Rio de Janeiro, entende? Porque isso tudo... Ele saiu pela porta dos fundos. O que aconteceu? Ninguém nem viu ele ser preso. Ele chegou a um ponto que ele mal conseguia andar de tão bêbado, para começar, né? Ele estava visivelmente bêbado, né? Bebeu o dia inteiro ali. Né? Aliás, tem um vídeo famoso, né? Da Gleisi Hoffmann falando do cheiro de cachaça. Mas, enfim, ele saiu dali e ninguém viu nada. Não. Agora, a própria prisão dele... Não, eu nem me refiro à estratégia... Nem me refiro à estratégia da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal em efetuar o cumprimento da ordem. Se tu queria que a Rede Globo fosse para lá, você tem que prender esse vagabundo agora. Não estou falando isso. Estou falando que a mídia, na minha avaliação, em termos do que estava transmitindo naquele momento, estava transmitindo como se aquilo que estava acontecendo fosse algo natural. Ou seja, que sim, porque sim, aquelas pessoas estavam obstruindo a decisão da justiça, de alguma maneira. Eles atrasaram o cumprimento do mandado. Sim, total. E aquilo não era tratado daquela forma. Quer dizer, nós estamos lidando com pessoas que não querem o cumprimento da justiça, que acham que estão acima da lei, são pessoas violentas, que estão ali agredindo os repórteres, que estão fazendo o seu trabalho. E daí, na esteira disso, ainda vem as manifestações dos sindicatos de jornalistas, criticando os jornalistas que faziam o seu trabalho e dizendo que eles estavam apanhando por causa da posição editorial dos veículos. Eu não estou defendendo que a Globo falasse tinha que entrar lá dentro dando burdoado em todo mundo e com cacetete. Mas eu acho que... Eu até acho que devia, sabe? Mas, enfim, não sei o que manda, né? Não, eu apenas coloco aqui que a forma como a mídia trata é sempre aquém ao tratamento que é dispensado a ela. Quer dizer, essa gente, por ser uma gente com DNA socialista, marxista, eles veem a mídia como uma superestrutura repressora e eles enquadram ela como parte do golpe que tirou o PT do poder. E a mídia não reage a isso, muito pelo contrário. E daí eu quero a tua opinião. Ela trata cada vez mais com atenção, com prudência, com simpatia, na medida em que é destratada. Olha, nós estamos falando aí da mídia que, digamos assim, nós estamos falando de televisão, né? Em geral, da mídia. Não, porque de jornal não é, né? É de televisão mesmo, né? E a televisão, ela esteriliza bastante as informações, né? Uma rede como a Globo, por exemplo, ela, dependendo do modo como ela agir, ela provoca uma guerra civil, né, tia? Então, eles têm muito... Eu já trabalhei lá várias vezes, sabe? Eles têm muito cuidado, assim, com a linguagem, com o conteúdo, porque sabe que qualquer coisa... eles têm uma influência poderosíssima sobre a opinião pública. Então, faz a cabeça das pessoas mesmo. Então, há um princípio, assim, na televisão, de que o melhor é até não ter lado na televisão, sabe? É fazer o mais profissional possível, assim, no sentido de que tem que ser bem... independente em relação, tá bem sem paixão, muito,
sabe? Com muito cuidado. Quase né? científico. Uma coisa assim, muito cuidadosa. Porque a televisão é um meio de comunicação muito quente, né? Muito quente. Ele envolve todos os sentidos da pessoa. E o jornal já não, é um meio de comunicação mais frio, né? A rádio também é um meio de comunicação frio. Mas a televisão é o mais quente dos meios de comunicação. Então, o Marshall McLuhan explica bem isso, né? Os meios de comunicação como extensão do homem. Quero até recomendar a leitura desse livro aí, né? No caso, há uma prudência na sua avaliação. Eu acho que eles têm até bastante prudência em relação ao que eles possam desencadear com o tipo de cobertura que faz. Sabe? Pode se desencadear. Muito bem. Políbio, eu tenho uma última pergunta para te fazer, que eu acho que se impõe aqui. O que esperar da mídia em relação à eleição presidencial que chega e que, obviamente, vai girar em torno dos fatos recentes? Já gira, na realidade. Boa parte da cobertura é sobre a situação jurídica do Lula, se ele será ou não candidato. O que tu espera? Em que sentido tu está falando? O que tu espera em relação à cobertura que ela fará das mídias? Ela vai se abastecer nos fatos que vão ser jogados pelos candidatos ou ela vai fazer um paralelo com o que está acontecendo nesse exato momento em relação à prisão do ex-presidente, a ausência dele, eventual ausência dele? Eu acho que quando os fatos se imporem em relação ao Lula, né, tu tá falando, né? Isso. Vai veicular, evidentemente, isso aí, né? Mas sem tomar partido. Não vai tomar partido, não. E a cobertura, eu acho que a cobertura das eleições vai ser igual às outras coberturas de eleição, sem o público eleitor, perceber claramente se há um determinado veículo tal não está a favor de alguém ou contra alguém, entende? Eu acho que vai ser bem esterilizado isso aí, sabe? Hoje a mídia ela está, durante o processo eleitoral, submetida a regras de censura extremas, sabe? Nós mesmos que somos de rede social, é uma vigilância, uma fiscalização e uma imposição legal, restrições legais, que não deixa a gente falar quase nada. Em termos de opinião, por exemplo, é totalmente proibido. Tomar partido, por exemplo, eu tenho meu blog, eu não posso dizer que eu estou a favor de um candidato. Eu vou votar no fulano. Não posso fazer isso aí. Aliás, ninguém pode na mídia. Então, tem muita restrição. Né? Ela está sendo obrigada cada vez mais a não definir claramente de que lado está. Eu, que sou jornalista, você também, nós sabemos que existem outros meios de você... expor o seu lado. De você botar de que lado você está, né, Tchê? Nesse sentido, eu acho que sim, que a mídia de televisão, novamente, nós estamos falando, né, porque é que importa, ela vai mostrar o seu lado aí de maneira muito oblíqua, mas vai ficar claro. Né? Mas vai ficar claro apenas para alguns, para muitos vai passar em branco. Ou não vai ser notada na superfície. O eleitor comum pode não perceber claramente que aquele veículo está desse lado, mas ele vai se colocar de um lado, como sempre se colocou. Acha que os dois, eu vou ter que somar mais uma pergunta a isso, tu acha que os dois pré-candidatos que, digamos, teriam mais simpatia da mídia saíram do páreo? No caso, Luciano Huck e agora Joaquim Barbosa? Porque eu não vejo a mídia empolgada com Lula, eu não vejo a mídia empolgada com Bolsonaro, eu não vejo a mídia empolgada com Ciro Gomes, nem com Geraldo Alckmin, nem com alguém do centro político, que seria parte integrante do governo Temer. Mas eu vi muita gente da mídia, daquelas pessoas lá que estavam com o Lula em 89, todos eles babando, ansiando um Luciano Huck e até olhando com bons olhos o Joaquim Barbosa por ser um homem, né, o cara que combateu a impunidade. Essa mídia tradicional, ela gostaria enormemente de um candidato de centro-direita, que não fosse corrupto, né, e que seja um bom gestor. Um tipo Alckmin, mas sem aquelas contaminação do PSDB e das corrupção lá em São Paulo, né? Mas isso no momento não tem mesmo, né? Não está aparecendo até esse momento, né? Eu não sei, hoje eu passei uma boa parte do dia com o Álvaro Dias, senador. Eu acho que o Álvaro Dias, de repente, pode ser a menina dos olhos dessa mídia que procura um candidato de centro-direita, que tem alguma passagem até pela centro-esquerda, que não tem um passado de corrupção nenhum, e que tem um passado como governador do Paraná de bom gestor,
é uma pessoa honesta, tem nada contra ele, é bem equipado cultural e intelectualmente. É um político tradicional, assim, mas uma boa história. Talvez ele possa... É o que dá entre eu o noto que restou, eu noto que a Globo pode ser que tenha restado para eles, né? Para mim, tradicional. É porque Marina Silva acho que não se enquadra mais. Mas de jeito nenhum, né? A Marina Silva, ela tem posições assim muito, digamos, ligadas ao meio ambiente, essas coisas assim, né? Que não faz muita cabeça dos donos dos meios de comunicação. Da base, sim, né? Dos jornalistas, mas... Não dos donos. Quem manda mesmo é o dono, né? Quem manda é o dono. Me lembro de uma história que o Paulo Henrique Amorim costumava contar. Uma vez ele estava conversando com ele. Eu digo, e aí, como é que está no Globo? Ele trabalhava no Globo, né? Como é que está lá no Globo e tal? Ele tinha uma coluna. Aí ele disse, tu sabe que esses dias eu fui lá conversar com o Roberto Marinho e disse para ele assim, doutor Roberto, olha, mexeram lá na minha coluna que eu tenho no Globo, que história é essa? E o Roberto Marinho perguntou para ele assim, de quem é esse jornal aqui? Aí o Paulo Henrique, é seu. E a coluna então de quem é? Entendeu? É dele. Então, jornalista nenhum escreve, fala ou aparece na televisão dizendo coisas que o dono não quer. Não existe isso. Entendeu? Sempre tem que ter uma anuência superior. Se não é implícita, é explícita. Se não é explícita, é implícita. Se o jornalista não entender isso aí, ele voa. Muito bem. Políbio, obrigado pela sua participação. Gente, foi um prazer falar com vocês aí. Muito bem. Políbio Braga, aqui para o Perspectiva Brasil Paralelo. Agradecemos a todos e voltamos na próxima edição. Até mais.